sermos pais e sermos mães, sermos jovens, nesse período, exige de nós uma capacidade redobrada de podermos lidar com um cenário para o qual não fomos preparados. Nossa geração não foi preparada pelas gerações anteriores para viver tamanhas mudanças que nós estamos enfrentando. É muito difícil você lidar numa sociedade tão fluida, tão volátil, onde os valores são tão fugidios, que nós não temos experiências anteriores para fazer comparação com o que nós temos hoje. Cresce, por esse motivo, na Terra, a loucura da obsessão. A obsessão toma os espaços da nossa sociedade, dominando o pensamento humano e vai fazendo com que, muitas vezes, em virtude das nossas dificuldades, as famílias não consigam dar conta dos desafios que elas possuem. Os lares estão profundamente destroçados. Dificuldades de toda ordem aparecem, acenando problemas em todas as frentes. Mas, apesar de todo este cenário, é preciso considerar que o Senhor de todas as coisas não nos deixaria desamparados. Porque é exatamente nesse cenário sombrio, nesse cenário tão pavoroso do século XIX, aonde a escuridão do materialismo se derrama sobre a sociedade ocidental, trazendo uma noite profundamente escura de conceitos, ao negar a imortalidade, ao negar a existência de Deus e ao negar tudo aquilo que vai além da matéria. É exatamente nessa noite escura da humanidade do século XIX que acende-se a lâmpada da luz da doutrina espírita. É exatamente no seio dessa sociedade materialista que brota as ideias espíritas. Brotam essas ideias ali por quê? Porque é o momento ideal para que esses conceitos da imortalidade venham para a nossa sociedade, fazendo o contraponto contra o materialismo nocivo. É ali, nas ideias da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da compreensão do mundo espiritual e, fundamentalmente, da existência de um Deus misericordioso e justo, que nós vamos encontrar com nitidez clara e objetiva a manifestação da vontade do Criador de que nós não percamos a esperança. Quando o Cristo falava, brilhe a vossa luz, era no sentido de que cada um de nós, conhecedor dessa verdade espiritual, acendesse a sua pequenina chama que seja, para que nós iluminássemos a Terra. O convocar da nova era é que nós assumamos o nosso papel, que nós façamos aquilo que se deve fazer. E diante de tantas dificuldades que a nossa humanidade atravessa, é justo que nos perguntemos o que fazer num momento como esse. Como lidar com tantos conflitos que a nossa humanidade possui. A primeira coisa a se fazer é entender a importância da família. Esse é o primeiro de todos os pontos. Porque quando a doutrina espírita nos conceitua a família como sendo esse espaço extraordinário, aonde as almas se reencontram com a possibilidade de crescerem, e nos sinaliza a lei de causa e efeito e o mecanismo da reencarnação como o grande elemento reunindo as almas, quando nós passamos a ter essa visão, nossa ótica sobre o que seja a família se transforma profundamente. Nós somos chamados a rever os nossos conceitos de vida quando compreendemos esse valor que a família possui. E dentro dessa ótica, é essencial que nós façamos o processo de proteção dos nossos lares através da nossa oração. Que nós oremos em família, que nós constituamos os nossos cultos do Evangelho no lar, para que as nossas famílias tenham proteção espiritual, para que os nossos lares possam estar um tanto mais defesos das entidades perturbadoras que, de alguma forma, tentam assodar as nossas famílias e, fundamentalmente, os nossos jovens, impulsionando-os para as experiências menos felizes. Então, o orar em família é a primeira das questões que nós devemos buscar, fazer com que as nossas mentes estejam
vocacionadas para, uma vez por semana, realizarmos, por exemplo, o culto do Evangelho no lar, para que a gente consiga fazer a proteção da família. Mas, além do culto do Evangelho, se nós pudéssemos fazer uma pequenina leitura diária e uma oração, seria importantíssimo para garantir a blindagem espiritual das nossas famílias. Esse é o ponto número 1 para o qual nós devemos convergir os nossos esforços. O ponto número 2, segundo ponto, reconhecer a importância da existência. E ao reconhecermos a importância da existência, trabalharmos de maneira resoluta pela nossa transformação moral, pelo esforço que devemos fazer para realmente aproveitarmos a existência, para que ela não passe despercebida por entre os nossos dedos, para que os dias nos sejam valiosos, para que a gente consiga fazer um processo de autoconhecimento, para que a gente consiga se conhecer e realizar, sim, essa mudança que a nossa humanidade pede que a gente faça, para que a gente construa efetivamente dentro de nós um cenário profundamente motivador. Então, o primeiro dos pontos, a compreensão de família e o orar dentro de casa. O segundo ponto, a nossa transformação moral. Ponto número 3, cuidarmos efetivamente da nossa contribuição na sociedade em que nós vivemos. Muitas pessoas falam do chamado vazio existencial, que o vazio existencial é uma grave ameaça da nossa sanidade nos dias, porque a nossa juventude não encontra propósito, não sabe para que vive. Então é preciso preencher de propósitos as vidas deles, dar sentido às suas existências. E esse sentido nós conseguimos não somente oferecendo à juventude um trabalho doutrinário, mas também um trabalho de cidadania. Se a nossa juventude não está interessada a um trabalho doutrinário, porque tem, de certa maneira, algumas aversões ao processo doutrinário, da religião em si, façamos um trabalho de cidadania. Tiremos o rótulo do espiritismo e façamos um trabalho de socorro ao semelhante, socorro à cidade, cuidemos do nosso bairro, cuidemos do ambiente em que nós vivemos, façamos um esforço de cuidarmos da nossa escola, do lugar que nós frequentamos, fazermos algo não somente visando um aspecto religioso, mas como cidadãos, como pessoas interessadas numa visão mais coletiva de vida, promovendo assim mudanças que a gente precisaria fazer para que o nosso mundo efetivamente conseguisse ter as mudanças que a gente precisa realizar e ingressarmos com esses expedientes numa nova realidade que a gente precisa trabalhar. Portanto, o ponto número 1 que nós temos para lidar seria o orar dentro de casa, cuidarmos das nossas famílias. O ponto número 2, fazermos efetivas mudanças no nosso interior, para que as nossas vidas façam sentido, para que a gente consiga realmente mudar. Ponto número 3, esforçarmos-nos para agirmos em sociedade, para que a gente consiga trabalhar tanto quanto nos seja possível na melhoria do mundo. E como quarto e último ponto para a mudança das nossas vidas, atentarmos especificamente para quando é que nós falhamos e quando é que nós acertamos no ponto de vista de sermos pais diante das nossas famílias. Existem muitos companheiros que acreditam que quando os filhos erram, os pais assumem parcela de responsabilidade dos erros dos filhos. Isso depende. Se os pais tiverem feito tudo o que tiverem para fazer e os filhos ainda assim enveredarem pelo caminho tortuoso, a responsabilidade não é dos pais. A responsabilidade é dos filhos. Os pais dividem a responsabilidade com os filhos quando eles desistem deles, quando eles os abandonam, quando eles fazem um movimento de desinteresse pelo progresso espiritual de seus filhos. Mas se os pais se esforçam, fazem tudo o que pode, e os filhos ainda assim insistem a pegar o caminho difícil, então a responsabilidade corre por conta deles.
Nós não erramos quando os nossos filhos erram. Nós erramos quando nós erramos. E quando é que nós erramos? Nós erramos quando nós desistimos deles. O nosso propósito deve ser o de assumirmos o nosso papel, de orientar, de informar. Mas quando os nossos filhos tomam uma decisão de um caminho que não era o que nós indicamos, nós não devemos desistir deles, mas, ao mesmo tempo, forrar os nossos corações, como assevera Emmanuel no livro Consolador, perguntas 190 e 191, forrar os nossos corações de resistência para as experiências dolorosas que os nossos filhos hão de passar porque não foram capazes de ouvir os conselhos que os pais lhe deram, e temos que esperar que a vida entregue aos nossos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer. As responsabilidades, portanto, já não são mais por conta dos nossos filhos em si. Não são por conta... quando os nossos filhos erram e nós não fazemos isso, não corre só por conta dos nossos filhos, corre por conta deles e de nós. Mas se nós fazemos o nosso trabalho, não desistimos deles, a responsabilidade cabe a eles. Mas se nós desistirmos, o que pode acontecer? Os espíritos, quando desistem das suas responsabilidades, eles acabam promovendo no indivíduo a sensação de que o abandono justifica o erro deles. Então, depois que eles desencarnam, eles dizem assim: fiz muita bobagem durante a minha existência, mas sabe, a minha mãe me abandonou quando eu tinha 16 anos, ela nem me procurou mais. Então, ele se escuda na desistência dos pais para justificar os seus erros. Mas se os pais não desistem, esse menino não vai dar em nada, não desista. Porque até o final da existência ele pode não dar nada, mas depois da desencarnação ele vai dizer: eu dei errado, e não vai conseguir culpar ninguém. Vai perceber que a responsabilidade é dele. E, portanto, ele deve se responsabilizar pela sua própria desdita. E isso impulsiona o espírito na direção do progresso, fazendo com que, nessas circunstâncias, os espíritos se vejam inclinados a procurarem uma vida muito mais intensa de gratidão a tudo aquilo que receberam. Então, não desistir dos outros impulsiona o progresso deles no futuro, mesmo que na atual existência eles não correspondam aos esforços que estamos fazendo. Assim, portanto, trabalhando a questão do nosso tema, como fazer para enfrentar os desafios da modernidade em família? 4 pontos. Culto do Evangelho no lar. Trabalhar de maneira diligente pela nossa transformação moral. Contribuir na transformação da sociedade em que vivemos. 4. Assumir os nossos compromissos, as responsabilidades que nos são próprias, sabendo que se nós fizermos tudo o que tínhamos para fazer, Deus, o soberano Senhor, saberá entender que conseguimos realizar tudo o que tínhamos para fazer. E dentro dessa ótica, a doutrina espírita se apresenta como um grande fanal, uma grande luz a nos guiar na escuridão que o materialismo derramou sobre a Terra, promovendo assim dias mais felizes para nós, a despeito de todas as coisas. Porque mais importante do que a transição planetária é nós podermos dizer que nós promovemos a transição dentro de nós. Importa mais para nós sermos espíritos de regeneração do que querermos que o nosso mundo seja de regeneração. Porque se cada um de nós se transformar em um elemento de regeneração, nós iremos começar a trabalhar efetivamente pela transformação do nosso mundo, garantindo que a sociedade de regeneração se estabeleça sobre a Terra pela união das várias luzes pequenas que se unirão ouvindo o chamado de Jesus. Que brilhe a vossa luz.